Um ano antes dos ataques do dia 11 de setembro, alguém falou, não, eu tô preocupado que alguém vai sequestrar aviões e jogar esses aviões cheios de pessoas dentro de prédios. Provavelmente as outras pessoas na sala teriam dito, olha, aquilo aí não me parece science fiction, assim, isso aí, sua imaginação foi longe demais. Então, cada chancelaria no mundo tem uma parte chamada Policy Planning, onde eles não têm uma responsabilidade específica, eles basicamente têm como responsabilidade pensar sobre cenários. E é uma das partes mais interessantes, mas mais difíceis também. Eu imagino como é complicado isso. E o Taleb, um escritor que eu gosto bastante, ele tem um pensamento que eu acho interessante com essa analogia que você fez das Torres Gêmeas. Porque ele usa esse mesmo exemplo no livro dele, não lembro se é o Antifrágil, a Lógica do Cisne Negro, mas ele fala que ninguém vai te agradecer por ter sido protegido de uma crise que não ocorreu. Ele dá esse exemplo, ele fala, imagine que no dia 10 de setembro, um parlamentar americano, ele vai lá e fala, nenhum avião decola hoje nos Estados Unidos. Por causa de um risco, claro. Esse cara teria salvo, né? Os Estados Unidos do atentado que mudou a história americana, inclusive mudou a história do mundo. Porque ocasionou a invasão em Iraque, Afeganistão. Só que aquilo não teria ocorrido. E aí muita gente ia falar, olha, esse cara abusou do poder, ele prejudicou tantas pessoas, a economia perdeu tanto, voos parados, etc. Porque ninguém ia saber que aquilo poderia ter acontecido. Então é muito complicado, realmente. E a prevenção de conflitos, às vezes, é muito custosa. Como você está dizendo, assim, um prejuízo de milhões e milhões para a maior economia do mundo parada, mas muito menor do que pós-ataque, obviamente. Então, a política externa, muitas vezes, a condução da política externa é mais difícil do que, por exemplo, da política econômica. Por quê? Porque muitas vezes os tomadores de decisão têm algumas informações que o público não tem e não pode ter. Diferentemente da economia, onde você tem ótimos economistas que têm acesso mais ou menos aos mesmos dados que o ministro da Fazenda, por exemplo. Né? Então, é meio que todo mundo opera no mesmo ambiente. Mas, nesse caso, você dizendo, olha, a gente vai ter que... ninguém pode voar naquele dia, você também não pode dizer, olha, o fulano, eu vi, olha aqui a imagem, porque daí você revela as suas fontes, você... pode dificultar a sua capacidade de acompanhar certos movimentos no futuro. Então, a política externa, nesse sentido, ela tem mais restrições. O Biden, por exemplo, está tentando convencer o governo israelense de mudar a atual estratégia em Gaza, porque, para o Biden, aquilo produz um custo político. Agora, o Biden pode ter acesso a informações internas sobre a dinâmica no gabinete do governo de Israel que a gente não tem. Assim, cada um tenta obter algumas informações e isso faz com que às vezes políticos precisam tomar determinadas decisões que não são plenamente compreendidos pelos eleitores e acabam criticando, etc. Agora, o que eu acho que sim podemos afirmar é que, e certamente é verdade para mim, durante toda a minha carreira eu nunca vi um cenário tão cheio de risco mesmo, assim, e isso não é só eu dizendo, é gente muito mais velha dizendo, olha, eu acompanho o cenário há décadas, estamos hoje realmente numa situação em que há vários riscos e esses riscos podem interagir e produzir situações imprevisíveis, então é muito importante a gente continuar imaginando, não só nesse início do ano, mas durante o ano também, ver de que forma esses riscos podem interagir e produzir cenários e sempre pensar o que isso produz para mim, né? Que tipo de que forma isso me afeta, porque, por exemplo, a gente vem falando muito da transição energética. Então, se eu digo, olha, a transição energética vai acontecer, então eu quero ajustar meu portfólio, por exemplo, eu vou tirar meus investimentos das grandes empresas de petróleo. E acontece a guerra na Ucrânia. O petróleo dispara. A transição deixa para depois. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso e eu lembro que desde que a transição energética virou um grande tema, se você naquele momento ia fazer grandes investimentos nas grandes empresas petroleiras, você teria ganhado muito dinheiro, apostando que essa transição ela vai atrasar, ela não vai acontecer de maneira tão rápida, porque algumas questões vão atrapalhar. Se o Trump ganhar,
Eu não sei, assim, claramente, eu não acho que ele deixará de investir na área de renováveis, assim, mas certamente uma pessoa também que abertamente diz, a gente não pode parar de investir, por exemplo, de aumentar as áreas na Alasca, por exemplo, onde queremos permitir a exploração de petróleo e várias questões. Então, uma eleição pode mudar isso, mas se no cenário da continuação da guerra na Ucrânia, de uma possível ampliação da guerra no Oriente Médio e talvez um aumento das tensões em Taiwan, a transição energética, muitos governos vão deixar para depois, porque eles precisam, de repente, ver, cara, eu preciso agora importar gás natural do Golfo, porque eu não tenho mais acesso a gás russo. Então, a disposição para fazer grandes investimentos na transição energética também se dificulta porque os governos precisam gastar mais em defesa. A Alemanha é um grande exemplo disso. Então, o plano da Alemanha era gastar bilhões e bilhões para se tornar uma economia mais verde. Só que agora a Alemanha vai ter que gastar bilhões e bilhões em armas. Então, não vai sobrar tanto dinheiro para a transição energética. Então, essas questões também, eu acho que a gente não... sempre precisa pensar de que forma riscos podem, paradoxalmente, impedir certas transformações que em circunstâncias normais iam acontecer, né? A Alemanha fez um compromisso, mas aconteceu uma coisa que muda completamente o caminho, né, estratégico